Pode ingressar via prova online gratuita, nota do Enem, transferência ou como portador de diploma. Acesse fazam.edu.br e saiba mais. Muito boa noite você que está conectado aqui na TV Capital. Eu sou Jaime Vasconcelos e esse é o Papo Aberto, notícias inteligentes. Que alegria poder entrar na sua casa, entrar no seu trabalho e apresentar para você o melhor debate de Goiás. Obrigado mesmo, você que está em casa, você que está no trabalho. Você pode participar do nosso debate mandando a sua mensagem no 981 50 80 86 ou nas plataformas digitais também, Instagram, YouTube e vários outros aí que você pode entrar e mandar a sua mensagem. Vou apresentar para vocês os nossos comentaristas de hoje, começando por ela. Ela é mestre em economia, está conosco depois de um tempo. Ontem eu que não estava, né? Boa noite, Desirê Penhalba. Muito boa noite. Olha só, gente, que introdução mais linda. Olha a diferença do Jamie. Eu chego, me atropelo tudo, falo tudo uma besteira, o povo fica falando, oh meu Deus, quando essa menina fala, não é a mesma coisa. O Jamie é essencial nesse programa. Então, muito bom estar aqui com você de novo, Jamie, muito bom estar com vocês aqui. E também com o nosso convidado especial, que agora o Jamie vai apresentá-lo. Boa noite a todo mundo. Que maravilha, muito obrigado, Desirê. Não, que isso, quando a Desirê faz o programa é diferente, o jeito de apresentar feminino é diferente, né? Gente, eu vou apresentar para vocês hoje o nosso convidado especial. Ele é ativista pela inclusão política e pela educação, formado em tecnologia da informação e também cursando políticas públicas na UFG. Candidatou-se a deputado estadual em 2018, ficou como suplente, eu vou perguntar para ele daqui a pouco, e também vereador, candidatou também para vereança em Goiânia em 2020. O nome dele é Matheus Ferreira. Boa noite, Matheus, obrigado por ter vindo. Muito boa noite especial, né, por estar aqui pela primeira vez. Isso. Boa noite aos queridos aí que estão acompanhando mais esse papo aberto. Boa noite, Desirê. Espero que a gente possa fazer um debate bastante produtivo. Espero que você também participe aí mandando as suas opiniões e suas perguntas. Muito bom, esse é o Matheus e vai agregar muito aqui no nosso papo. Está chegando daqui a pouco também o doutor Alano Queiroz. Daqui a pouco ele vai integrar a nossa bancada para a gente falar muito sobre política, sobre economia, sobre política de Goiás e também sobre a política nacional, né, que nesta terça-feira está todo vapor, né, a política nacional. Então gostaria de agradecer. Já está tudo certo com ele, doutor Mauro Zica Neto, advogado. Boa noite, doutor Mauro. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Estou pronto para o debate, bora lá. Boa noite a todos. Doutor Mauro, tem alguma prévia inicial aí que você gostaria já de abertura, já fazer algum comentário? Sua rapidinha? Sim, hoje o destaque, sem dúvida nenhuma, é a CPI do Covid, com o depoimento do reverendo, que, enfim, consolidou o que se esperava, que ele estava fazendo advocacia administrativa de vacinas, e infelizmente há indícios fortíssimos que em desproveito de toda a sociedade pelos preços que foram combinados à época. Infelizmente, a CPI
em uma das únicas, digamos, um dos únicos atos concretos até então, o Ministério da Saúde cancelou esse contrato que seria desastroso para o nosso país. Muito bom, muito obrigado, doutor Mauro Zica Neto. Tem alguma entrada desse rapidinho que você gostaria de comentar antes da gente entrar aqui na política de Goiás? Bom, o que o Mauro falou é exatamente isso, né? A gente percebe que esse pastor que foi lá se colocar como uma pessoa que propôs realmente fazer uma negociação de vacinas no governo federal, ele até chorou nessa CPI, que vergonha, né? A pessoa sabe que está fazendo coisa errada. E aí, quando é exposta, a pessoa vai lá e tenta se colocar como uma pessoa que foi vítima, fragilizada, arrependida, enfim. Óbvio que a gente entende que as pessoas se arrependem do que fazem, né? Mas, com certeza, se não tivesse sido exposto, ele não estaria ali tão arrependido assim. Infelizmente, é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, fica o exemplo, né, para que a gente entenda como é que funciona. Eu sempre falo isso. Gente, o que funciona na iniciativa privada é completamente diferente do que acontece na iniciativa pública. Quando, numa iniciativa privada, você intermedia alguma relação de compra e venda, você recebe uma comissão por isso. Existem vendedores que trabalham na área, representantes comerciais, quem é corretor de imóveis também tem essa função de, entre negociações, ali a pessoa recebe a sua comissão de forma correta, justa, digna, um trabalho bastante digno. Mas quando uma pessoa resolve fazer isso em âmbito público, é completamente diferente. Quando ela espera ganhar alguma comissão, que seja do governo, que seja de uma parte, negociando algo para o governo, isso é corrupção, isso está errado. Então a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas e explicar de forma bastante clara para que isso não se repita. O que a gente percebeu, inclusive, foi que deu um estardalhaço todo tentando culpar o governo federal, sendo que, na verdade, o que aconteceu foi uma tentativa por parte de algumas pessoas. Não houve compra, nenhum dinheiro foi movimentado, mas, infelizmente, a narrativa foi criada. E aí o presidente, inclusive, acabou sendo envolvido em todo esse processo. O que eu falo é que essa CPI, em vez de torcer para o Brasil, fica torcendo contra. E aí, infelizmente, a gente vê aí essa situação, esse circo armado para poder criar motivos políticos para incriminar injustamente o governo. Jamie. Muito bom, Desirê. Tem alguma prévia, Matheus, para a gente começar nas pautas de Goiás? Eu acho que ainda nesse assunto, né, da CPI, agora mais um atravessador aí que aparece, né? Primeiro foi aquele Dominguete, agora aparece esse reverendo aí. É interessante que para responder o e-mail da Pfizer, o governo federal demorou 8 meses, né, para poder fazer o contato. E esse reverendo, ao que tudo indica, ele mandou o e-mail, já conseguiu a agenda no ministério, já foi lá, já conseguiu conversar para negociar a vacina. Então chama muita atenção essa proximidade do governo federal com atravessadores de vacina, quando a gente sabe que as empresas elas não trabalham com atravessadores, eles vendem diretamente para os governos dos países, né? Então tudo isso é algo muito nebuloso que eu espero que continue sendo muito bem investigado. Muito bom, agora 19 horas e 28 minutos em Goiânia. Eu gostaria de agradecer o Bar Marronzinho. O Bar Marronzinho é um dos nossos tradicionais parceiros aqui do Papo Aberto. Investem em política, em notícias inteligentes, no 3256-1737 e também pelo WhatsApp no 995485734. O melhor tucunaré na chapa de Goiânia é no Bar Marronzinho. E também não podemos esquecer daquele maravilhoso disco de peixe que tem lá no Bar Marronzinho. O de carne e o de peixe são fantásticos lá no Bar Marronzinho. Gostaria de falar também da Agile Network. A Agile fez ali o processo de fibramento em toda a cidade de Aparecida de Goiânia. A Agile, você pode entrar no Instagram e colocar Agile Network. A internet banda larga em fibra ótica é com a Agile Network. Em Aparecida de Goiânia, para você ter qualidade na sua internet, você tem que contratar
da Agile Network, que é a melhor internet de Aparecida. Agradecer também a Droga Mil, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, os medicamentos da Droga Mil com preços extraordinários. Droga Mil fica aqui no setor sudoeste em Goiânia, não, rapaz, aqui o setor, onde que é o setor da Droga Mil, Desirê? Esqueci o setor da Droga Mil, você acredita? Também não sei não. Ah, não sei, é possível. Então, Droga Mil, você coloca aí no Instagram da Droga Mil e entre em contato com os melhores especialistas farmacêuticos. Droga Mil, entra aí no Instagram, todo mundo tem um celular, já vê aí os melhores preços da Droga Mil, né? Muito obrigado. Vamos finalizar aqui também falando da Preventiva Auto Center aqui na Avenida Liberdade, em Aparecida de Goiânia. Eles são especialistas em câmbio iMotion, né? Preventiva no 992724456, lá na Avenida Liberdade, no setor Garavelo. E eu lembrei lá da Droga Mil, é lá no Novo Horizonte, né? No Novo Horizonte, toda aquela região lá, faz Salville, Novo Horizonte, região também do Bandeiras, pode adquirir o melhor medicamento com os melhores laboratórios e com qualidade e aquele desconto que você merece. Falei tudo, agora respirar, porque eu vou apresentar para vocês o nosso comentarista aqui, Alano Queiroz, que é médico. Boa noite, Alano. Boa noite, muito feliz de estar de volta aqui, James. Desculpem o atraso, mas coisas do dia a dia. Afinal, a gente tem que trabalhar e trabalhar muito para sustentar esse estado pesado e gordo que nos sufoca. Então você está gostando então de estado pesado e gordo, né? Podemos já falar também da taxa do lixo de R$ 25,00, é uma taxinha. Mais um impostinho, né? É só mais um. Só mais um. É desse jeito que foi constituindo essa carga tributária de 35%, 36% no Brasil. Quando a gente vai ver em outra cidade, James, já tem locais no Brasil que a taxa do lixo já passa, tá certo, de R$ 600, R$ 800 anuais. Então é assim que começa. Primeiro, ninguém vai te assaltar a sua casa inteira. Começa assaltando, batendo um dinheirinho na sua carteira, o trocado. Quando você vê, já estão te levando tudo. Então é por isso que em cada detalhe desse a gente tem que combater e combater sim. Doutor Mauro Zica Neto, mais R$ 25,00 de taxa do lixo que a Prefeitura de Goiânia está articulando, chamando órgãos classistas, né, para discutir essa nova taxa. Lembrando que se for uma taxa de R$ 25,00, se você paga R$ 300,00 anual para um IPTU, vai ser um outro IPTU que você vai pagar. Doutor Mauro Zica Neto, mais uma taxinha, só mais um imposto. Eu acho que independente do espectro político que você seja, todos hão de concordar que o Estado encontra-se obeso, inchado, né? Eu acho que, em homenagem ao Matheus, que está aqui, que eu acho que é um representante legítimo da esquerda, acho que se candidatou pelo PT, né? Ele há de concordar conosco. O Estado, ele vem concentrando muito dinheiro em suas mãos, distribuindo muito mal e criando privilégios dentro da sua estrutura organizacional. Essa taxa nova contribui exatamente para isso que nós vemos tratando, questões de reforma administrativa e etc. É mais uma forma de tirar do bolso do contribuinte e prestar mau serviço para a população e criando desigualdades dentro do Estado. Não faz sentido, por falar em taxa de lixo, o Gari receber, em algumas circunstâncias, através de trabalhadores terceirizados, menos que um salário mínimo, com os descontos, enquanto que existe uma elite, uma casta do serviço público que recebe mais de R$ 100 mil mensais. Então, eu acho que o Estado nós temos que pensar numa profunda reforma do Estado realmente, para poder fazer com que o Estado, pelo menos, não crie desigualdades. Hoje, o que se vê, infelizmente, é isso. Em Goiânia, especificamente, nós temos que levar em consideração também que nós pagamos um dos maiores IPTUs do Brasil, disparado. Recentemente, a planta de valores foi atualizada, eu acho que é a planta de valores mais atualizada do Brasil também, eu ouso dizer.
Então, essa taxa de lixo, na minha visão, é uma forma de, mais uma vez, lesar o contribuinte que precisa tanto do dinheiro para se sustentar hoje, nesse período de pandemia, onde as necessidades mais básicas estão sendo privadas, infelizmente. Um retrocesso total. Mais uma taxa, Matheus Ferreira. Pois é, né? Eu até compartilho da indignação do Dr. Alano e eu vou dizer para você, a gente sofre muito com essa questão da desigualdade aqui em Goiânia, né? A gente tem muita gente com muito dinheiro, pouca gente com muito dinheiro, né? E muita gente vivendo com muito pouco, né? E o que foi colocado também a respeito do imposto gerar desigualdade, isso a gente vê aqui em Goiás e principalmente aqui em Goiânia. Por exemplo, a gente tem o IPTU, que ele é igual, né? Assim, do ponto de vista como ele é dividido na cidade, ele é igual para o cara que mora num bairro que não tem esgoto, que falta saneamento, que tem problema com lixo, não sei o quê, e o cara que mora num bairro mais nobre, que tem todos os serviços públicos ali garantidos, ele vai pagar igual. Então é uma coisa que está errada. Então já começa a desigualdade com o IPTU. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate. E também em relação à taxa do lixo, o IPTU ele deveria ser um imposto já para cobrir essa necessidade de custear essa coleta, essa seleção do lixo e tudo mais. Então eu acredito que isso é não só muito impopular, mas vai continuar gerando muita polêmica. E a gente precisa falar sobre isso, debater sobre isso aqui na nossa cidade. Então, causa desigualdade, esse é o posicionamento, continua no mesmo posicionamento. Desenho, você falou sobre essa taxa do lixo? Na verdade, a gente falou na sexta retrasada, acho que foi, né, Alano? A gente teve aqui um especialista que falou exclusivamente, basicamente, sobre taxa de lixo. E aí, uma das coisas que a gente ressaltou durante aquele programa do Papo Aberto, de sexta-feira retrasada, vocês podem procurar aí no YouTube para ver, que a questão é a diferença, né, de quem separa o lixo e quem não separa. Porque quem separa o lixo gera valor para a empresa que vai ali receber esse resíduo, né? A gente pode chamar de lixo, porque quando há uma separação e essa separação gera valor, que seja resíduo orgânico, seja um resíduo reciclado, isso faz com que muitas vezes o valor ali oferido seja muito mais valioso do que a taxa que a pessoa ele vai pagar. Então é injusto que eu produza, que eu gere valor para a empresa que vai receber ali o meu resíduo e eu não vou ter nenhuma contrapartida com isso. Então isso é algo que deve ser levado em consideração. A outra é a injustiça com a quantidade de lixo que é produzido. Às vezes uma casa grande ou pequena, isso não vai dizer a quantidade de lixo gerada, porque o que realmente vai avaliar a quantidade de lixo é a quantidade de pessoas que moram na casa, né? A atividade que se exerce ali. Então, tabelar isso para todo mundo é injusto. E, no meu ponto de vista, a gente ainda tem que refletir sobre a questão do monopólio, dizendo que o Estado vai passar a cobrar uma taxa, dizer que o Estado vai obrigar que todas as casas contratem uma empresa pública para fazer esse serviço. Ora, se eu separo o lixo, às vezes esse lixo tem valor, eu posso procurar outras empresas que possam fazer isso. Então, é necessário que se discuta também uma possibilidade de abrir uma ampla concorrência para esse tipo de serviço, tendo em vista o seu interesse comercial. Então, eu concordo aqui com o que foi discutido, até o Matheus falou, precisamos discutir mais sobre isso. Sim, precisamos discutir mais para buscar, sobretudo, sensatez e mais oportunidade para aqueles que separam lixo e geram valor, em vez de gerar mais lixo e desgaste para o meio ambiente. Jaime. Muito obrigado, Desirê. Gostaria de mandar um abraço para o Humberto, lá da SDU, lá da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia. Um abraço, Humberto, para você. Olha, eu gostaria já de pedir o nosso querido Natanael para colocar na tela esse artigo, né, que a gente fez para o Papo Aberto, né, essa imagem linda ali, e a gente gostaria de discutir com os colegas sobre isso, né, esta imagem, para que lado vai Max Menezes, né, o suplente deputado estadual Max Menezes, do MDB, ele vai assumir o cargo, caso Caiado vai nomear o deputado titular Humberto Aidar para o conselho do TCM. Ele é uma liderança muito forte em Aparecida de Goiânia, filho de um
vice-governador Ademir Menezes e também é secretário na gestão de Gustavo Mendanha. Nas últimas eleições, Max Menezes foi candidato pelo MDB e obteve 30.389 votos, mais de 21 mil só em Aparecida de Goiânia. E essa cadeira na Alego, caso Max assuma essa cadeira, para onde ele vai? Para onde Max vai? Para que lado que Max Menezes vai? Integrar na base de Ronaldo Caiado e ter uma musculatura para ser reeleito deputado estadual e pensando também na cadeira do Centro Administrativo de Aparecida, ou continuar na base de Gustavo Mendanha, no qual Max é muito fiel, tem símbolo de irmandade com o atual prefeito da cidade. Muitos querem a bênção de Gustavo Mendanha para deputado estadual lá na cidade de Aparecida. Lá tem vários pré-candidatos, estão surgindo a cada dia e eles querem a bênção de Gustavo para ter sucesso na sua trajetória para ir para a Assembleia Legislativa de Goiás. Vanilson do PSDB é o pré-candidato de Marconi na cidade de Aparecida. Disputa também os secretários, o Jonathan da Secretaria de Tecnologia, o William Panda, que esteve aqui no Papo Aberto da Habitação, tem Marlúcio Pereira também, do Republicanos, Vetter, que foi vice-prefeito e hoje é secretário de Gustavo Mendanha, André Fortaleza, presidente da Câmara de Aparecida, e o Max, que também vem nessa fila, aguardando definição como candidato oficial de Gustavo Mendanha em Aparecida. O que dizem nos bastidores? Interlocutores do Centro Administrativo dizem que tem grande possibilidade de Mendanha apoiar o secretário Vanilson do PSDB para ser o candidato a deputado estadual por Aparecida. Mendanha pode também tomar a decisão de apoiar todos os candidatos que tiverem na cidade, como candidato ao governo do estado de Goiás, não carimbar uma figurinha e falar esse é o meu candidato. E se Mendanha não escolher Max Menezes, para onde ele vai? Caso Mendanha não escolha Max para ser o candidato dele para deputado estadual, Max pode integrar a base de Ronaldo Caiado. Qual que é a sua opinião do outro lado? Muitos do Centro Administrativo falam que está cedo demais para tomar esse tipo de definição. Porém, nos bastidores, a política nunca parou. A articulação acontece a todo momento. Às vezes, até o doutor Alano pode estar no consultório, mas em algum momento que ele vai tomar um cafezinho, ele pensa em uma articulação política. A base de Caiado, se Max for para essa base, ele vai tomar um espaço gigante na região metropolitana e em Aparecida, na segunda maior cidade de Goiás. E tem uma projeção dele ser até o candidato de Caiado em Aparecida de Goiânia para a prefeitura. Tome suas próprias conclusões, pois a política nunca para, as articulações estão acontecendo para dar musculatura para as chapas majoritárias para 2022. E eu quero levar esse debate agora aqui para vocês, de Max Menezes, vai para a Alego, depois ele tem uma musculatura, e se o Gustavo não der essa benção para ele, para onde ele vai? Vou começar com o doutor Alano, depois vamos bater a bola aqui. Jamie, primeiro eu fico feliz de ver o protagonismo de Aparecida nas discussões políticas do estado de Goiás. Aparecida, ela veio de uma cidade satélite pouco valorizada, chamada de dormitório, para ser hoje a segunda maior cidade do estado e agora uma grande importância política. Aí, nesse momento, a articulação total para o governo do estado também passa por Aparecida, com seu principal nome, Gustavo Mendanha, que é tido por muitos como o nome para bater Caiado. E eu realmente acho que, apesar de várias cascas de banana que falsos amigos do Mendanha têm colocando dificuldades para vender soluções, ele deve se permanecer firme nesse projeto, porque ele realmente é o nome do MDB ou o nome de oposição.
E mais de ser o nome do MDB, ele é mais um nome de oposição, porque eu acho que no MDB ele não vai ter espaço para concorrer, porque eu acho que o MDB vai acabar cometendo o erro de fechar com Caiado. Gustavo Mendanha, ele então tem essa amizade com Marques Menezes. Já dizia os antigos que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, depois que Marques entrar para a Assembleia Legislativa, aí sim você vai ver as coisas mudando e novas articulações acontecendo. Como uma pessoa leal, eu falo sempre, se ele cometer o erro de abandonar Mendanha para ir para a base do Caiado, ele não vai ter o apoio do Caiado para deputado estadual. O Caiado ele vai abraçar vários candidatos, assim como o próprio Mendanha, se for candidato a governador do estado, não tem como ele falar o meu candidato é estadual, ele vai ter que abraçar vários. O candidato a governador que falar que tem um candidato a deputado estadual, ele está fadado ao fracasso. Ele tem que apoiar vários candidatos em várias regiões de Goiás. Ele não vai ser o único candidato do Mendanha dentro de Aparecida de Goiânia e ele tem que se contentar de ser aquele que melhor representa. Isso é marketing próprio. Se ele trabalhar o marketing de maior ligação, maior amizade com o Mendanha, mesmo que o Gustavo Mendanha apoie vários candidatos, ele vai conseguir puxar para si ou como sendo o candidato mais próximo ou mais ligado, mais parentado com o candidato ao governo do estado. E eu acho que se ele for inteligente, esse caminho que ele vai seguir. Matheus Ferreira. Eu acho que o que a gente dizer a respeito do Max, a gente acaba ficando muito no campo da especulação, né? Mas eu queria dizer que em relação ao Mendanha, a situação para ele que fica mais difícil, né? Dado ao tamanho político que o Gustavo Mendanha tem, ele se viu obrigado a se auto-isolar dentro do partido, diante do movimento que o próprio presidente do partido, os vereadores, o MDB fez em direção ao Caiado. Então, existe uma boa parte do MDB que hoje está com o Caiado. Então, e ele fez um ato político que eu achei muito interessante, que quando eles foram assinar lá, fazer essa apresentação do apoio ao Caiado, o Mendanha estava viajando, né? Ou seja, ele foi o único dos prefeitos do MDB que não estava lá. Então isso foi em si um ato político dizendo, olha, não, eu sou oposição. Então ele está marcando a sua posição muito firmemente. Agora, quando a gente olha para o Legislativo, é muito difícil a decisão do Max. Eu não queria estar na pele dele, porque, na verdade, ele também vai ter que se posicionar lá no Legislativo com vida própria, ele vai ter que ter identidade, né? Então eu acredito que está bem complicada essa situação aí. Agora eu vejo que a gente já tem aí vai se definindo aí um candidato, um forte candidato ao governo do estado na oposição ao Caiado, mas eu acredito que outros nomes ainda aparecerão. Muito bom, Desirê Penhalba, que cenário. Mas isso acontece o tempo inteiro, né, Jamie? Esse tipo de coisa, primeiro, especulações são sempre oportunas, a gente que gosta de política sempre analisa, né, os movimentos, as perspectivas de poder, e isso é o que acaba que ajuda a trazer esse calor, assim, na torcida política. Mas eu acho importante que a gente deixe um pouco as nossas paixões de lado, para poder focar naquilo que realmente importa, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco, como eleitores, eu acho que nós deixamos um pouco a desejar nesse aspecto político. A gente precisa focar em pautas, a gente precisa focar em compromissos sérios, com agendas claras, o que muitas vezes a gente não presta atenção, fica aquela coisa, eu gosto dele, tá a cara de ser uma pessoa assim, né? Fica aquela coisa meio subjetiva e a gente acaba não percebendo a discussão política sendo levada para o campo necessário, prático, objetivo, de o que realmente a população vai ganhar com isso ou não. Então, a questão é a seguinte, o governador sempre tem mais cargo, mais recurso, mais até ameaças para fazer, caso a pessoa decida ou não decida estar ali no seu grupo político. Mas, por outro lado, também existe um alinhamento que é bastante necessário que seja feito, de proximidade de pautas, como eu falei, que isso é muito mais difícil de se manter, sobretudo quando um político ele tem essa visão muito clara, ele às vezes pode passar por alguém que não articula facilmente, mas é necessário que ele seja bastante honesto com as suas pautas e que ele não deixe ali qualquer tipo de defesa
importante, valores importantes, por qualquer tipo de cargo, apoio, recurso que ele vai ganhar ou deixar de ganhar. O que, obviamente, a gente vai sempre levar em consideração, e isso é algo que, agora entrando no caso específico do próximo deputado, né, o Marcos Menezes, aí, a situação dele, é que ele sempre vai ser vinculado ao MDB do Gustavo Mendanha por estar fazendo parte do governo dele, né? Então isso com certeza vai ser algo, um preço que ele vai ter que pagar caso ele faça esse rompimento, porque a visão que a gente sempre tem em política é que assim, o caboclo ali traiu para poder ir para o opositor. Então é algo também que ele tem que pesar bastante para que a imagem política dele, que agora começa a crescer, não acabe caindo de uma vez para uma estratégia mal pensada. Muito bom, doutor Mauro Zica Neto, do Estado. Aqui as articulações estão a todo vapor, doutor Mauro. Bom, primeiro eu queria chamar a atenção que para o preenchimento de uma verdadeira lacuna política que existia na Assembleia Legislativa, que era a ausência de representação de Aparecida de Goiânia. Como o doutor Alano falou, é uma cidade pujante, né, em franco desenvolvimento, e não tinha sequer um representante na Assembleia Legislativa, o que era um retrocesso para a democracia no estado de Goiás, com toda certeza. Então o Max, eu acho que vem para preencher essa lacuna. É um deputado agora, né, um futuro deputado, digamos assim, que tem um serviço prestado pela população de Aparecida de Goiânia, e isso foi traduzido na sua expressiva votação, né, e aí é até uma situação para colocar, para repensar um pouco da forma da nossa democracia, de organização da nossa democracia, com uma votação tão expressiva e ainda assim não assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa, né? Eu acho que é algo a se pensar. Mas eu acho que só de preencher essa lacuna já é muito importante para o estado de Goiás. Max é um cara que, né, até onde eu tenho conhecimento, tem uma linha de raciocínio e já desenvolvida, né, em Aparecida de Goiânia, e eu acho que ele tende a caminhar junto com o Gustavo, né, e ao que tudo indica, o Gustavo vai firmar a posição, fazendo palanque de Lula aqui, se as articulações assim permitirem, né, e eu acho que é salutar para a democracia. Por enquanto, Caiado vem navegando isoladamente, enfim, com bons ventos para poder se tornar governador por mais 4 anos, né? Eu acho que uma oposição bem organizada e com força, potência, seria muito importante para o estado de Goiás em geral. Outra situação que eu chamo a atenção é a possibilidade do Max desenvolver um bom trabalho na Assembleia Legislativa, né? Ele não é um mandato tampão. Com a ida de Humberto Aidar para o Tribunal de Contas, ele será o dono do próprio mandato e poderá desenvolver um trabalho que ele já vinha, aperfeiçoar o trabalho que ele já vinha desenvolvendo, né? E agora é aguardar. Eu acho que dentro do xadrez político é necessário aguardar o movimento das peças, digamos, principais, da rainha, enfim, enquanto que as outras peças vão se movimentando de acordo com essas lideranças maiores, digamos assim, como é a questão do Gustavo Mendanha, vai ser candidato ou não, e essas definições são muito importantes para os números. Outra questão que eu acho que é importante elencar aqui também é a dependência, infelizmente, dos deputados, né, do governo estadual, né? Hoje a oposição na Assembleia Legislativa é muito pequena, digamos assim, porque a grande maioria dos deputados apoiam o Caiado, né? Apoiam o governo, né? Independente de quem esteja lá. E isso é muito ruim, por outro lado, também para a democracia. É sempre preciso ter o debate, ter a oposição organizada para o debate fluir, né? Chegar, dois pontos de vista chegando numa convergência. Esse que é o importante na política, na minha visão. Muito obrigado por sua participação. Você também que está mandando a sua mensagem pelo WhatsApp no 62981508086. Boa noite, melhor programa de debate nesse horário. Meu nome
é Humberto Costa. Obrigado, Humberto, por sua participação. Tenho mais participações aqui. Na hipótese de não ser aprovado o projeto do voto impresso e a contagem pública, será possível a participação de observadores internacionais e representantes de partidos dentro de inacessível sala-cofre de contagem de votos dentro do TSE, né? Mandando aqui um abraço, Carlos Renato. Rosane também, mandando a sua mensagem aqui. Boa noite a todos vocês. Falando que está ligada diretamente do Rio Grande do Sul, no Brasil. Tamo junto, 2022 é Lula e Haddad. Pablo Barbosa mandando a sua mensagem também, ao contrário, tributação no consumo maior que nos dividendos e rendimentos. Na Europa, a herança chega a 60%. Aqui vai acumulando riquezas e gerações desde o Império. O Tarcísio mandou sua mensagem aqui também. Boa noite, Matheus, e a todos ligados aqui no Papo Aberto. Natanael, o Lucas já está no ponto, direto de Aparecida? Não está? Muito bom. Então vamos continuar aqui falando de um assunto muito importante. Gostaria de pontuar alguma coisa? Parece que você deu uma mexida aí, Matheus. Ou pode continuar? Pode falar, fica à vontade. Observadores internacionais, eles sempre são permitidos e bem-vindos, né? Inclusive, nas últimas eleições, havia uma comissão da Organização dos Estados Americanos fiscalizando as eleições brasileiras, né? Então isso não seria uma novidade se a gente tiver e tomara que tenha, que é bom, né? A gente ter órgãos fiscalizadores, os partidos fiscalizando as eleições, né? É bom falar também nesse caso, James, que muito tem falado que a eleição não é possível de ser auditada. No caso de, na sala do TSE, ter fraude e alterar os votos, se você pegar cada pendrive de cada urna e fazer a recontagem, dá errado. É um meio de auditoria. Se você pegar o papel que é impresso para todos os partidos no final, que a impressora imprime, e fazer a contagem, vai dar diferente se o TSE contar de maneira errada, que é um tipo de auditagem também. É importante falar isso porque as pessoas falam que o voto não é auditável. Isso não é auditável, tá certo? Em cada urna, se ela imprimir um resultado, se ela imprimir 10 resultados, você sempre 10 resultados iguais, que não permitia para alguém comum manualmente contar. Quando a gente fala então de voto impresso auditável, é por auditagem manual popular, que não é possível, mas auditagem é possível em várias etapas do processo eleitoral atual. Tá, mas deixa eu só esclarecer, inclusive ontem o nosso programa foi exclusivamente sobre essa questão do voto impresso, auditável. A gente teve aqui alguns especialistas que explicaram e o que ficou muito patente foi que o problema é exatamente esse. O boletim de urna, ele não é o documento que a gente vai estar ali usando para fiscalizar se realmente o voto foi computado. Na verdade é o contrário, é ele que está sob investigação. Ou seja, o boletim de urna, ele precisa ser comparado com algo para ter certeza que realmente aquela quantidade de pessoas que votou, os votos das pessoas, realmente foram aqueles candidatos que saíram no boletim de urna. Então, a proposta, ela não é de pegar o voto ali, levar para casa, ter oportunidade de tirar foto, para comprovar para alguém, não tem nada disso. O que a gente está querendo propor, sendo eu também uma defensora do voto impresso, é que saia ali uma comprovação impressa de que você vai estar votando naquela pessoa mesmo que você viu ali no computador. Então, o computador e aquele papel vão ser dois meios de comprovar que você está votando naquela pessoa. Então, você não vai levar nada para casa e esse negócio vai estar lacrado. Então, ao final daquele momento lá, deu 5 horas da tarde, fechou, os mesários, o presidente da mesa, enfim, quem fica lá dentro daquela sala, junto com todos os fiscais, vão todos ali ver a contagem para ver se o boletim de urna vai ser igual àquela urna lacrada com todos os votos que foram colocados lá dentro dela. Então, é uma forma de auditar para saber se a quantidade de votos é realmente aquela da urna. Por isso, não seria auditável apenas o boletim, porque o caso seria da fraude estar dentro da urna, ela ser ali manipulada previamente para dizer, uma X quantidade de votos, tantos por cento vai ser para tal candidato, tantos por cento para outro candidato. Então, isso pode ser muito grave e a gente não tem como comprovar se ela realmente foi fraudada antes dos votos
serem realizados ali, né? Jamie, é importante ter um programa de informação, porque a gente vê que eu, por exemplo, sou a favor do voto impresso, mas eu fico muito preocupado o tanto de desinformação que é dada dentro desse processo de voto auditável, que mais atrapalha do que ajuda. Eu vi esses dias no WhatsApp, em grupos, o pessoal colocando vídeos querendo fazer a relação de um indivíduo indo lá na loteria e falando, não, está aqui registrado, vou te dar nenhum comprovante. Ele, não, eu quero comprovante. E fazendo uma alusão disso a voto impresso, que não tem nada a ver. Porque você não vai sair com um papelzinho de comprovante. É o que a gente acabou de falar, vai ficar o comprovante lá. Então, essa questão de você ter o papel num voto, numa aposta de loteria, não tem nenhuma relação com o voto impresso, que é apenas você vai ver pelo acrílico, vai cair na urna, não vai ter contato manual e vai servir justamente para ter esse double check aí na eleição. Vamos lá então, diretamente de Aparecida de Goiânia. Não, até agora nós estamos esperando, tô louco para ir para Aparecida, mas nosso sinal não está ok. Então vou mandar um abraço para você que está conectado na Nova Betel FM, uma retransmissão aqui simultânea para mais de 100 mil habitantes lá em Aparecida de Goiânia. Vamos falar sobre uma pauta então que hoje está todo vapor. TSE abre investigação contra Bolsonaro por ataques às urnas eletrônicas, isso que consta no inquérito. Decisão foi tomada após o fim do prazo de 15 dias da abertura de um procedimento que pedia a apresentação de provas de denúncias de fraudes em eleições passadas. Quinta-feira, Jair Bolsonaro fez uma live mostrando tudo ali que ele entendia que poderia melhorar ou uma possível fraude em 2018. Quem fez isso foi o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, que abriu esse inquérito administrativo. Por enquanto, é um inquérito administrativo e nós vamos explicar para você o que pode ocasionar esse início de inquérito e depois partir para algumas penalidades. Quem que quer começar esse debate de hoje? Simplesmente eles estão aí querendo emparedar Bolsonaro. Sabe, eu acho interessante Desirê, doutor Alano, o Jamie. Eu acho interessante as pessoas da direita irem para a rua. Eu acho que isso é bom para a democracia e tal. As pessoas estão se interessando de alguma maneira por política, para debater, né? E eu acho que é legítimo a pessoa querer algum tipo de melhoria na urna ou algum tipo de melhoria no sistema, no processo eleitoral. É totalmente legítimo. Agora, o que não é legítimo é um presidente vir a público para falar que não vai ter eleição se não tiver o tal do voto impresso, que vinha um militar ou vinha um ministro, pessoas que tem um cargo a zelar, que tem as instituições a zelar, dizer que não vai ter eleição. E aí você vê uma manifestação, as pessoas falando, Bolsonaro, eu autorizo. Autoriza o quê, cara pálida? Você autoriza o quê? Um golpe militar? O que é? Aí o Bolsonaro fala, o meu exército está nas ruas e a gente vai fazer o que é preciso. O que é preciso? Porque assim, se você quer alterar o sistema eleitoral, quer criar uma melhoria, alguma coisa, é muito simples. Você apresenta um projeto de lei, no caso do executivo, o presidente apresenta um projeto de lei no Congresso, aquele projeto vai ser discutido, vai ser debatido e vai ser votado. Se ganhar, altera o sistema eleitoral. Se perder, perdeu. Entendeu? O Bolsonaro não tem o Centrão lá com ele e tal. Bota lá pro Centrão votar então o voto impresso. Então assim, eu acho que é um debate que às vezes a gente fica em cima, martelando muito, sendo que na verdade a gente também tem várias outras discussões muito importantes para ser feito no país. Quer dizer, o povo está preocupado porque está passando necessidade, o gás está caro, está desempregado, o desemprego batendo recordes. Então a gente tem outras coisas para falar que são, ao meu ver, mais relevantes do que essa discussão de um sistema eletrônico de votação que funciona há 25 anos sem nenhuma comprovação de fraude, Mas ok, é legítimo, mas não é legítimo o presidente fazer isso e acho que é por isso que o TSE resolveu falar, não, peraí, camarada, não é por aí que a gente vai, não é esse caminho, vamos jogar as regras do jogo. Mas você não acha que é um ataque dos poderes, então, nesse sentido? Não, de maneira nenhuma. São os poderes cumprindo a sua função. Deixa eu só deixar aqui um ponto de vista que talvez possa complementar aí para quem está em casa assistindo.
esse raciocínio ele é bastante legítimo, óbvio, mas é interessante a gente entender o passo a passo do que está acontecendo. Primeira coisa, o Supremo Tribunal Federal, primeiro, tira Lula da cadeia e anula a prisão dele em segunda instância, não transitada em julgado. Esse é um primeiro ponto. Depois, anula as condenações do Lula, tornando ele elegível para disputar a eleição. Aí, então, eles fazem de tudo contra a transparência no sistema eleitoral, porque é isso que está aparecendo. Porque o TSE, por que teria que fazer uma campanha tão árdua aí, tão incisiva contra um atributo, um dispositivo ali que aumentaria a transparência do processo eleitoral? Por que o TSE estaria fazendo isso nesse momento? Mas aí é o passo a passo, né? Então, estão fazendo de tudo para irem contra esse aumento de transparência no sistema eleitoral. Aí o próximo passo é que esses mesmos ministros que soltaram o Lula, eles agora foram contra o voto impresso, com contagem pública, serão aqueles que contarão os votos e julgarão quaisquer fraudes eleitorais. Aí você fala assim, peraí, mas aí é sacanagem, né? A gente vê todo esse passo a passo. E aí, por último, nessa última cartada de hoje, depois de um dia cheio de pessoas aí nas ruas do Brasil, milhões de brasileiros, inclusive eu estava lá nas ruas manifestando de forma pacífica para poder pedir uma forma a mais a gente ter confiança no nosso processo eleitoral. Depois desse dia, vai lá, os ministros tentam usar ali de um artifício para tentar tornar o Bolsonaro inelegível. Quer dizer, isso soa muito mal, porque afinal de contas, quem está demonstrando ser antidemocrático não é o presidente da República. Ele pode falar a besteira que for. Quando ele diz que não vai ter eleição, ele está tentando demonstrar que de fato não vai ter uma fraude. O que é óbvio diante dos nossos olhos. Que é uma besteira ele falar isso? Mas e se a gente realmente perceber que no passo a passo que a gente está acompanhando aqui, a expectativa seja essa, de tirar a perspectiva, a possibilidade de que o Bolsonaro seja reeleito, sendo que ele não fez absolutamente nada de antidemocrático desde que assumiu a presidência da República. Indo contra, inclusive, o clamor de muitas pessoas que têm demonstrado nas ruas o apoio, o endosso ainda às condutas que ele está tendo desde o lockdown, que alguns governadores, prefeitos estabeleceram, e ele foi lá e manifestou-se contrário. Então, assim, a gente realmente está num momento muito sério, muito grave, e não tem como a gente ignorar a responsabilidade do próprio presidente em ajudar a contornar essa situação para garantir que a democracia esteja assegurada no nosso país, gente. Muitas pessoas, gente, de direita, como eu, que são a favor do voto impresso, estão muito preocupados com a condução dessa discussão sobre o voto impresso auditável no Brasil. Quando se coloca condições, ameaças, a gente já teme uma ruptura democrática. E isso ser feito pela direita seria uma vergonha. Nós que combatemos de maneira forte a esquerda e o objetivo dela de construir pouco a pouco um regime de falsa democracia no Brasil, de contenção da América do Sul dentro de um princípio de esquerda unido através do Foro de São Paulo, com a ajuda mútua, perdendo autonomia, a gente vê, depois disso tudo, a esquerda saindo por vias democráticas e vindo alguém que se diz de direita, mas está com o centrão, e vir e usar essa pauta para dar um mini golpe, porque não se ameaça a eleições. Isso é grave. E por isso o TSE tem direito? Não, vou condenar o TSE também. Não é desse jeito, não é... TSE não... O STF, ou o ministro Barroso, que fala em nome do STF atualmente, o TSE atualmente, de fazer um processo, ou seja, ele está jogando gasolina na fogueira e gerando agora cada vez mais degraus de instabilidade entre os poderes, que está levando essa medida do STF ao que o Bolsonaro quer, que é confusão, turbilhonamento na democracia, confusão na cabeça dos eleitores, cortina de fumaça, porque a pauta é boa, que é o voto impresso auditável. Atrás dela se esconde todos os objetivos que se quer nesse momento. E eu fico com medo, porque de boas intenções e boas pautas que pessoas seguiram, o inferno está cheio atualmente. E pode ser mais uma vez que nós, as pessoas que estamos querendo voto auditável impresso, estamos sendo feitos de palhaços em algum momento.
Doutor Mauro Zica Neto. Não? Oi. Pode ir. Eu tenho que concordar com o doutor Alane. Para mim, isso não passa mais de uma cortina de fumaça, uma estratégia clara e evidente do presidente para desviar o foco de outros assuntos, ditar a narrativa, né, e colocar as suas pretensões em primeiro lugar mais uma vez. Não vejo o outro, ele não Bolsonaro, eu acredito que para ele não interessa se tem como auditar voto ou não, se a democracia é fraudada ou não. Interessa a ele ditar a narrativa em prejuízo do presidente Lula fazendo cortina de fumaça contra outros assuntos muito delicados, né? Por exemplo, não vou falar nem de assuntos penais, digamos assim, vamos falar da gasolina a R$6. Ninguém está falando da gasolina a R$6 aí. Justamente porque hoje a narrativa da sociedade brasileira é o voto impresso. O voto impresso, se for continuar estabelecendo o princípio de secreto, do voto secreto, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que a qualquer custo nós temos que auditar e saber se a democracia, a representatividade está sendo feita no nosso país. Agora, se for um mecanismo para fiscalização, digamos assim, de políticos dos votos que são dados na urna, isso aí é um verdadeiro retrocesso. Agora, eu acho que para Bolsonaro ele não quer nem saber se tem roubo de voto ou não. Ele foi eleito presidente nesse modelo de eleição. Então, o que lhe interessa realmente é a cortina de fumaça e ditar a narrativa à sociedade brasileira, infelizmente. 20h10 em Goiânia. Vamos diretamente para Aparecida, né? Falar com Lucas Alves. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jamie. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores aí ligados aqui no Papo Aberto. Estamos ao vivo na TV Capital e também aqui na Rádio Nova Betel FM, já retornando depois de alguns dias aí, aqui também ao vivo com os nossos telespectadores e amigos. As pessoas perguntando, né, cadê vocês lá na televisão, né? E a gente está aí de volta com as informações para você que acompanha aqui a programação. Vamos com as informações. Olha, hoje a secretária de Assistência Social aqui de Aparecida de Goiânia, Maiara Mendanha, esteve presente nos estúdios no programa Pastora Tânia e Você, no horário de almoço. Ela concedeu entrevista e durante esse bate-papo aqui na emissora, ela disse que não tem pretensão em ser candidata a deputada federal ou estadual pelo MDB em 2022. Ela disse ainda que apoiará aí o seu esposo, o prefeito Gustavo Mendanha, na atual gestão e também nos planos futuros, caso haja. Ela também, nos bastidores, aí a gente sabe que o nome de Maiara Mendanha foi cogitado pela brilhante atuação na política e também pelo trabalho desempenhado em frente à pasta aí no município, principalmente no momento de pandemia, né? Onde teve aí inúmeras entregas de cestas básicas e a secretária tem feito um trabalho super importante. É notório a gente reforçar isso aqui também no programa. Olha, falando também mais informações aqui de Aparecida de Goiânia, amanhã vai acontecer a Super Quarta nos postos de vacinação que atendem aí a pedestres. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza a partir desse mês de agosto a Super Quarta da vacinação contra a Covid-19. Lembrando que todas as quartas-feiras aí essa ação vai ofertar, dependendo da disponibilidade de doses. Já foi liberado pelo aplicativo hoje, às 5 horas da tarde, previsto aí de mais de 2.000 vagas por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. Lembrando que o atendimento será realizado em 20 unidades básicas de saúde no município e na central de imunização. Lembrando aos nossos telespectadores e ouvintes que a cidade está vacinando aqui em Aparecida de Goiânia atualmente acima de 30 anos. Você que tem 30 anos, nasceu ali em 1991 por aí, tá na hora de vacinar, viu? Não se esqueça, vacine. E é importante reforçar também, hoje até eu estava acompanhando uma entrevista do governador Ronaldo Caiado, ele falando da importância da vacinação da segunda dose. As pessoas
ali vai, toma a primeira dose e não querem tomar a segunda. Eu já estou contando os dedos para me tomar a segunda dose, viu? É super importante você tá aí do outro lado acompanhando, tomar a segunda dose também, porque só a primeira dose, isso não adianta. Olha, o governador Ronaldo Caiado inaugurou a estação de tratamento de água na cidade de Anápolis. Ele inaugurou aí, nessa terça-feira, hoje, a estação de tratamento, a ETA. Lembrando aí a cidade de Anápolis, que tem muito crescido também, e essa entrega traz uma melhoria muito grande no sistema de abastecimento, como interligação de poços artesianos, a ampliação de adutoras e também um centro de reservação da água. Nos últimos 2 anos, os investimentos da Saneágua no município para captação e provimento de água alcançaram aí a margem de 15 milhões de reais. Já para a melhoria do sistema de esgoto, são de 45,7 milhões. O governador vistoriou as instalações, toda a estrutura, que recebeu aí cerca de 3 milhões e meio em recursos. E eu acompanhando ali, junto com alguns moradores da cidade de Anápolis, eles relataram aí algumas dificuldades que tinha ali, principalmente no abastecimento, né? A falta de água era muito grande. E agora, com essa melhoria para a cidade de Anápolis, isso é muito bom. Olha, finalizando aqui a participação, Jamie, e registrando também os abraços de hoje, mandar um abraço para o Neilton e a Elivânia, que está acompanhando o Independência Mansões. Tem mais participações aqui que vai chegando também. O Tarcísio, no Jardim Tiradentes, ligado com a gente. E todos os nossos ouvintes também ligados pela Nova Betel FM. Um forte abraço, Jamie. Eu volto com você. Muito obrigado, esse Lucas Alves com muitas informações, né, diretamente de Aparecida de Goiânia. Desirê, quer complementar, por favor? Não, é porque a gente fica aqui nessa tensão de querer falar as coisas, a gente não aguenta, né? Mas eu acho interessante para poder fazer um elo com o que foi dito antes do Lucas entrar aqui. É engraçado como as pessoas ficam discutindo as intenções por trás das palavras do presidente, mas por trás dos atos antidemocráticos, por trás dos atos anticonstitucionais que os ministros do STF realizam, não se discute. Esse é o absurdo que a gente está vivendo hoje e esse é o problema maior da gente ficar acreditando em narrativas que estão por trás de ações que a gente não entende. Por exemplo, Bolsonaro vai lá e fala uma besteira, tá? Todo mundo sabe que ele fala besteira. Ah, mas aí por trás disso tem alguma intenção. Então a gente tem que fazer alguma coisa, ainda que passe por cima da vontade popular, ainda que passe por cima da Constituição Federal, ainda que passe por cima da divisão aí de poderes e de vários princípios de isonomia, princípio, sabe, inclusive com relação à liberdade de expressão. Um deputado foi preso, a gente não pode esquecer disso. Um deputado foi preso por ter dito alguma coisa. A que ponto que a gente vai chegar se a gente continuar sempre levando o mesmo peso e a mesma medida entre coisas que são ditas e coisas que são realizadas? Isso é muito grave. Os ministros do STF já romperam o limite razoável, legal, constitucional e polido para a gente lidar com toda essa questão. Então, o meu clamor aqui a gente não pode perder o fio da meada. A gente não pode deixar que os ministros do STF tenham um papel aí de poder moderador, que antes era realizado pelo imperador no Brasil e foi extinto, né? Não existe mais esse poder moderador por um imperador, mas existe sim pelo STF. Eles não podem ser soberanos, a lei ainda precisa ser cumprida e a gente não pode deixar de prestar atenção nesse foco mais importante e ficar aí acreditando em narrativas e intenções e por trás disso permitir que absurdos sejam realizados, gente. Palavras são ações e palavras que dão poder a todo populista e para todo aquele que implantou ditaduras no mundo. Palavras têm grande poder. Lembrando você que existem cachorros que latem, existem cachorros que mordem. Quem é populista é o Bolsonaro, né? Mas ele não está mordendo, ele pode latir o tanto que for. Agora a questão se existe, vamos falar aqui, no direito penal, não existe pena, não existe crime sem lei anterior que o defina, correto? Então, se eu falar para você, se eu fizer uma ameaça para você, isto no Código Penal vai ter um tipo de pena
diferente se eu te der um murro na cara. É completamente diferente, São entendeu? duas ações e as duas possíveis. Duas possíveis, mas essa é a questão. O que eu estou trazendo aqui é a diferença clara que está acontecendo. De um lado, palavras, e do outro lado, ações. Ações inconstitucionais, ações antidemocráticas e palavras que podem ser populistas, podem fazer as pessoas ficarem com medo. Porque as pessoas estão com medo de votar a ditadura. Então, mas a gente tem que lembrar também o que motivou o processo da ditadura no Brasil, que foi uma ameaça ainda maior. A gente sabe, depois de todos os dados que foram apresentados aí, de influência externa no Brasil, pessoas que estavam sendo contratadas, atos terroristas acontecendo no Brasil, uma mobilização social enorme para que o poder político controlasse essa situação, o poder militar controlasse essa situação. Obviamente, posso falar uma coisa? Eles ultrapassaram a legitimidade que foi dada pelo povo. E, obviamente, não é isso que a gente quer. A gente não quer que isso se repita. Não estou defendendo aqui a ditadura, mas eu estou aqui trazendo, sim, a realidade concreta dos fatos para que não se perca de vista o problema grave que nós estamos enfrentando hoje com relação a esses ministros do STF que estão ultrapassando completamente de onde vem a agenda? De onde vem a agenda política que a direita está defendendo nas ruas? Qual agenda? Da agenda do voto impresso. Porque assim, primeiro a pauta era AI-5, a pauta era intervenção militar, depois virou intervenção constitucional e aquela coisa toda. Isso quando? Em 1964? Não. Foi a Sarah Winter lá, soltou fogos lá, eu lembro muito bem, os 300 não sei do que, soltaram fogos na frente do STF, atacaram o STF, não sei o que. Essa era a pauta. De onde vem essa narrativa? De onde vem essa pauta, essa agenda política? Tudo bem, passou, aí veio a pauta da cloroquina. Aí o pessoal sai na rua, quero cloroquina. Passou, ninguém fala mais na cloroquina. Agora mudou a agenda, porque desgastou. Então a impressão que dá é que o governo lança a sua agenda, a sua narrativa para os seus fãs compram, vão para a rua e ele mantém essa base mobilizada. Isso é populismo. Populismo. É a mesma coisa que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Ele foi lá, quis mudar a Constituição com base no seu poder popular. É a mesma coisa que o Viktor Orbán, um cara de direita, faz na Hungria. Só que aqui, assim como nos Estados Unidos, é diferente. A Constituição aqui é rígida, assim como é rígida a Constituição dos Estados Unidos. Mas não é sendo cumprida pelos ministros. O Trump não conseguiu fazer e o Bolsonaro também não vai conseguir fazer. O Bolsonaro não fala em querer mudar a Constituição, ele fala em querer cumprir a Constituição. Essa é a diferença. Não, mas aí ele não precisa brigar para cumprir a Constituição, porque o sistema eleitoral está paradinho lá, ninguém está fazendo nada com ele. Ninguém está falando que vai mudar, que vai fraudar. É ele que Mas começou. Quem está fraudando a Constituição são os ministros. Não. Você há de convir que se você Onde fosse tem um deputado provas? federal... Provas? Eles tá soltaram fraudando? o Lula, sendo que o Lula... A única eleição fraudada foi em 2018, que o Lula não participou. Nossa, Matheus, pelo amor de Deus, obrigado. A quantidade de provas que tem na condenação do Lula. Você que acompanhou o Papo Aberto de hoje, muito obrigado, né, por ter acompanhado o Debate Inteligente. Obrigado, doutor Alano. Obrigado, Desirê. Obrigado, Matheus. Volte mais vezes. Semana que vem nós temos outro debate. Vamos continuar aqui. Ficam todos com Deus. Até semana que vem. Boa noite a todos. Até amanhã, gente. 19 horas e 20 minutos. Ficam com Deus. Até mais. Rezem por esse país que a gente precisa.